Nessa aula aqui eu vou te mostrar como fazer 1 milhão de vendas online por mês através de uma estratégia simples e clara e objetiva. Esse é um valor que eu já fiz, então eu não estou falando de algo que é teórico, eu estou falando um pouco da experiência do que eu faço aqui com infoprodutos e consultorias, mas os princípios eles podem ser aplicados para outros negócios, tá? Então, a gente vive hoje numa economia de atenção. A atenção é o mais importante. Uma vez que você captura a atenção das pessoas, você canaliza isso para um lugar e a partir disso você faz a venda. Esse conteúdo aqui, ele é um presente que eu quero dar para um casal muito especial da minha igreja. Então, antes de tudo, eu quero aqui fazer uma oração para que Jesus abençoe todo mundo que pegar esse conteúdo aqui e aplicar na prática. Como vocês sabem, eu sempre falo nos meus conteúdos que o único sucesso que realmente é relevante é você viver na presença de Deus. Nada vai superar isso, mas eu gosto muito de ganhar dinheiro, então uma coisa não elimina a outra, beleza? E a partir disso, saiba que a gente vai precisar lidar com frustrações. O mundo dos negócios é um mundo de frustrações e é exatamente fora da tua zona de conforto que você cresce. Dito isso, Deus abençoe aí tudo que a gente faça. Eu vou agora compartilhar um mapa mental. Esse mapa mental, gente, eu só vou compartilhar ele com os meus alunos da Master Business, beleza? E eu não sei se eu vou deixar essa aula gravada para todo mundo. Para o Master Business, com certeza eu vou deixar gravada. Eu vou ainda refletir aqui se eu vou compartilhar essa aula no YouTube lá para todo mundo ver, simplesmente porque pode gerar uma confusão no meu canal se eu compartilhar ele com todo mundo, já que eu falo de finanças. E as pessoas podem ficar meio doidas aí. Beleza? Então, a gente vai falar desses tópicos aqui, que são planejamento estratégico, estrutura de negócio, canal de vendas online, estratégia de marketing digital, atendimento e experiência do cliente, monitoramento, cronograma de investimentos e desenvolvimento de funis. Dá para você fazer tudo isso aqui sozinho. O objetivo é que ao longo da tua jornada, você vá contratando pessoas para te ajudarem a carregar esse piano. Como esse aqui é um plano relativamente completo, a gente vai ver muita gente travada na procrastinação para executar isso. Saiba, para você vencer a procrastinação, você só precisa de uma coisa: saber qual que é o próximo passo. Então, dentro do planejamento estratégico, você vai precisar, e aqui a gente vai usar como exemplo, uma empresa que vende cinta, cinta que você põe no corpo, tá? Então, o grande mercado endereçável disso são pessoas que estão passando por um pós-operatório, principalmente cirurgia plástica. Mas é aí que a gente já começa a ver as oportunidades de comunicação, porque eu sou de uma cultura onde as pessoas vaidosas, elas usam cinta modeladora por baixo da roupa para que elas possam parecerem mais magras. Então, se você está querendo diminuir a tua barriga e não está conseguindo parar de comer, talvez você possa usar uma cinta modeladora para que você possa ter esse benefício. Então, o público-alvo da comunicação, você vai ter que entender os dados demográficos dessas pessoas. Vamos imaginar aqui que o grande público será mulheres com mais de 35 anos,
até 65 anos, que ganham mais de R$ 5.000. E aí você vai alimentando isso. Olivia, por favor, esse barulho não tá legal aqui pro papai, não. O papai tá trabalhando, tá? Por favor. A gente vai ter os dados psicográficos dessas pessoas também. Então a gente vai ter que entender quais são os comportamentos dessas pessoas. Porque você vai ter que se comunicar com elas aonde elas estão se comportando, tá bom? E isso aqui é o principal. Quais são as dores e benefícios que essas pessoas querem ter? Então, o marketing que eu faço de performance, quando eu estou falando de infoproduto, ele olha muito pouco para dado demográfico e psicográfico. A gente fala muito de dor e benefício. E isso é uma armadilha que muita gente cai na hora de vender, porque as pessoas elas gostam de falar das características do produto. E eu não estou nem aí para a característica do produto. Eu quero saber o que que esse produto pode fazer por mim. Então, como é que eu falaria aqui de dores e benefícios? Pô, você está 5 quilos acima do peso, não consegue fazer dieta, mas você tem uma festa muito importante, aonde aquele vestido ele precisa estar valorizando o teu corpo, valorizando a tua silhueta. Então, a gente falou de uma dor e a gente está falando do benefício disso aí. Dentro da parte médica, quando você faz a operação, você vai ter alguns benefícios no pós-operatório. Aí são coisas específicas e técnicas. Mas o grande mercado, eu acredito que está muito mais nessa parte estética, porque o resultado é imediato. O resultado, ele é incontestável. E a gente pode fazer uma demonstração de antes e depois muito clara de como colocar uma cinta modeladora e você tira a foto. Lembra? As pessoas vaidosas, elas não estão se importando muito se ela vai ficar sem ar, se ela vai ficar desconfortável durante 1 ou 2 horas. Eu vou falar aqui da onde que eu estou tirando esse comportamento. Meu pai usava a cinta modeladora. Um homem vaidoso, ele odiava a barriga dele em relação ao tamanho depois de uma certa idade, e ele queria ir para umas festas e ele botava cinta. E isso aí era uma prática normal entre os amigos e pessoas da mesma idade dele, tanto mulheres quanto homens. Então eu vejo aí um mercado muito maior do que o mercado pós-cirúrgico. Mas você pode explorar os dois. Mas lembrando que o marketing, ele é sobre você fazer escolhas com quem você quer se comunicar. E quem quer se comunicar com todo mundo acaba não se comunicando com ninguém. E a partir disso, você precisa também tomar uma decisão. Eu vou fazer um branding, uma marca para cada um desses posicionamentos ou eu vou usar a mesma marca para os dois? Vai dar mais trabalho fazer duas marcas, mas eu acredito que isso vai gerar mais resultado no longo prazo, tá bom? Você vai ter que fazer um estudo da concorrência também. Então você vai ter que ir lá no Shopee, a Amazon, nos sites, catar na internet o que está sendo vendido por cinta. Porque as pessoas elas vão tomar essa decisão depois de fazer esse processo aí de pesquisa. E aí a gente tem que responder qual que é a nossa proposta única de valor. O que que é a proposta única de valor? Se todo mundo tivesse que cobrar o mesmo preço, por que que as pessoas comprariam o teu produto? E talvez uma das coisas menos óbvias que as pessoas
conseguem pensar para responder isso é a conexão com os valores que você tem com essa marca. Então, nesse caso específico, você pode falar do teu relacionamento com Deus, você pode falar do teu relacionamento com a comunidade XYZ. A gente quer ver hoje em dia marcas. Fabiano, você precisa me ajudar aqui, por favor, tá? A gente precisa lidar com marcas que se posicionam. As pessoas elas estão cansadas de quem não se posiciona. E quando a gente se posiciona, a gente vai dividir. Mas é aí que a gente vai criar pães, pessoas leais. E essas pessoas, elas não vão ter o preço como um grande decisor. Porque, lembra, não existe vantagem nenhuma em você ser o segundo mais barato. E eu não conheço aqui o mercado de cinta, mas acredito que o Walmart, ele vai achar quem está vendendo cinta mais barato no mundo. E vender mais barato exige capital, exige um monte de coisa. E é uma posição difícil de você competir. Beleza? Você vai precisar também entender quais são as tuas projeções de volume e preço. Então, qual que é o ticket médio de uma compra na tua empresa? Como essa empresa já existe, você vai entender isso. Mas eu quero que você entenda também qual que é o LTV de cada cliente. O que que é o LTV para quem não sabe? É o Lifetime Value. Lifetime Value é uma vez que você tem aquele cliente na tua lista de contatos, quanto tempo vai demorar para ele gastar X? Quanto que ele vai gastar nos primeiros 6, 12, 24, 36, 48 meses? Porque é muito mais fácil você vender uma segunda vez para alguém que já comprou de você, vamos partir da premissa que o teu produto é bom, do que você ficar comprando várias vezes novos clientes. Então, no começo do negócio, você vai comprar muitos clientes, mas o teu negócio ele vai ficar lucrativo exatamente quando você aprender a vender várias vezes para o mesmo cliente. Então, aqui eu parti da premissa que uma compra média vai ser de R$ 150. Então, isso vai exigir 222 vendas por dia. Eu não sei se você tem noção de qual que é a conversão na internet, mas vamos partir aqui da premissa que você vai converter 1% das pessoas que você arranjou um contato. Então você vai ter que arranjar aqui 22.222 contatos por dia. Se a tua conversão for de 2%, isso já cai para 11.111 contatos. Só que quando você vai arranjar um contato, tem várias pessoas que clicaram na tua comunicação, mas não se tornaram contatos. Então você vai ter que também gerenciar o número de cliques que a tua comunicação gera. Se você está totalmente inconsciente sobre o que eu estou falando, agora você vai estar entendendo por que que a internet virou um lugar tão apelativo para a busca por cliques. E o que que gera muito clique? Tragédia gera muito clique. Comunicação agressiva gera muito clique. Imagens muito fortes geram muito clique. Aqui no caso, eu vou partir da premissa que a gente está falando
de um negócio cristocêntrico. Mas se a gente não tivesse falando de um negócio cristocêntrico, se eu botar uma menina de 20 anos, seminua, usando uma cinta, ninguém aqui é bobo, sabe que vai trazer mais cliques. E aí você, com esses valores, vai ter que aprender a lidar com essa busca por cliques, de maneira que isso não viole os teus princípios. Ou se isso não violar os teus princípios, eu não estou aqui para julgar, entendeu? Mas você vai ter concorrente que não vai ter esse princípio. Por isso que a comunicação, os valores, o storytelling que você vai trazer para a tua marca vai ser um diferencial tão grande. Beleza? E aí depois você vai ter que entender sobre o modelo de negócio que você vai construir. Você vai ter um e-commerce próprio? Você vai estar nos marketplaces? Ou seja, você vai estar lá cadastrado na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre. Você vai ter que também ter uma conta da empresa no TikTok. Você vai ter que ter uma conta da empresa no Instagram. Você vai ter que ter um canal no YouTube da empresa. Aí a pergunta pode aparecer assim: Júlio, eu tenho que fazer um canal meu, pessoa física, também? A estatística é: CEOs que se posicionam publicamente na internet aumentam o resultado do negócio na ordem de 22%. Não é à toa que a gente tem aí exemplos bem-sucedidos como a Dib Marques, no caso da CIMED. Então, se puder ter um perfil da pessoa física que representa a empresa no TikTok, no Instagram, no YouTube, também vai agregar. Lembra que eu estou partindo da premissa que vai ser faca nos dentes. Em nenhum momento eu estou falando que isso aqui vai ser algo fácil. Mas estou falando, dá para fazer tudo sozinho. E eu, de alguma forma, sou a prova viva disso, porque eu fiz mais de 10 milhões de reais na internet usando somente um celular, tá? Sem a ajuda de ninguém editando vídeo, nem fazendo nada. Porque eu tinha uma única preocupação. Tenho, né? Eu estou lidando com pessoas. E no final das contas, o teu produto, ele é só uma maneira de você se conectar com pessoas que têm problemas muito mais profundos do que simplesmente usar uma cinta. Quando a gente fala do problema da cinta, da pessoa que está se sentindo gorda, falar aqui o português claro, isso aí está refletindo um problema de autoestima. O problema de autoestima está refletindo um problema de identidade, de valor próprio. E aí, a gente falar de Deus não é para vender, mas a gente sabe que o que resolve mesmo os problemas profundos é você ter a tua identidade em Cristo plena. Então, as pessoas que estão aí criticando quem fala de Deus na internet, no meio do seu negócio, essas pessoas elas são pessoas inconscientes sobre o que realmente é a vida. Porque não tem como você tirar Deus do teu negócio, já que ele é a solução final e o teu negócio é um meio para você se comunicar com as pessoas. Beleza? Por isso que mais uma vez eu vou repetir aqui. Não existe sucesso maior do que viver na presença de Deus, tá bom? Eu não estou vendendo nada aqui, estou falando de Deus o tempo todo. Então você vai ter um omnichannel. Omnichannel é o quê? Você está presente em todos esses canais. E isso vai reforçar a confiança no teu negócio. Venda tem muito a ver com o que
as pessoas acham de você, a confiança que elas têm em você. Uma venda, ela precisa avaliar o teu caráter, o relacionamento, os acordos que vocês têm e o sistema que você oferece. O processo de venda, ele passa por atenção, gerar um conforto, mostrar a tua autoridade, desenvolver uma intimidade. Então, não sei se precisa de ISO, licença para fazer a cinta, mas qualquer coisa que gere autoridade, e assim, às vezes usar um tecido italiano pode ser uma maneira de você fazer isso, beleza? Nesse processo aí de comunicação, você vai ter que quebrar muitas crenças das pessoas. Então você vai ter que começar falando o que as pessoas acreditam, depois você vai falar por que que elas estão erradas, depois você vai falar o que que é certo, depois você vai falar por que que é certo, e depois você vai mostrar provas disso. E eu sei que qualquer pessoa que começar uma conversa filosófica vai acabar lá em Sócrates. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Tá. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para te explicar por que que o assunto arquétipos ficou, de certa forma, famoso na internet ultimamente. Porque existe um arquétipo que é do governante. O que que é o arquétipo do governante? E às vezes eu tenho que usar esse arquétipo. Você também vai ter que usar. Porque a gente vê hoje uma epidemia de pessoas sem pai. E o pai, ele tem esse papel de direcionar. Olha, é assim que se vive a vida. E tem muita gente que não sabe como viver a vida. Então você tem que bater no peito e falar assim: olha, é assim que vive a vida. Então, nesse processo aí de falar o que que é certo, por que que é certo, você vai ter que botar o arquétipo de governante para se comunicar com as pessoas, para o bem delas. E no final das contas, o valor que você vai gerar é exatamente o melhor para a pessoa, tá bom? Então, vou aqui continuar na parte de comunicação, tá? Você vai ter que construir um script vencedor. Então, nisso você vai ter que entender qual que é o desejo número um da audiência, dessa pessoa que você está se comunicando, do teu público-alvo. Como é que o teu produto vai fazer essas pessoas se sentirem? Então, no meu caso aqui que eu falo de investimentos, as pessoas elas não querem ganhar mais dinheiro. Porque você já conheceu gente aí que ganhou uma quantidade de dinheiro e aí depois o problema não é mais dinheiro. O que que as pessoas querem? Pelo que eu vejo aqui do meu canal, as pessoas elas querem ser donas do seu tempo. Porque hoje em dia a gente vive uma escravidão moderna, onde muita gente tem que trabalhar para pagar as contas, não podem trabalhar com o seu propósito, então vira aquele tipo de gente que trabalha para viver. Quem trabalha com o seu propósito, que é o meu caso, graças a Deus, eu vivo para trabalhar. Tanto que eu estou aqui, nesse dia, nessa hora, fazendo isso. Como é que o meu produto faz essas pessoas se sentirem? Existem vários artigos acadêmicos que mostram que quem tem mais educação financeira consegue assumir mais risco, fica mais confortável em assumir mais risco. E isso é algo importantíssimo para que a pessoa ela acelere o processo de enriquecimento dela. No caso aí da cinta, você se sentir mais magro, eu acho que isso aí é muito bom. Eu que agora estou nesse processo de menos de 17 quilos, a autoestima está ótima.
Isso reflete no meu casamento, se reflete no meu trabalho, se reflete na minha espiritualidade, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, olha só a quantidade de ângulos que a gente consegue abordar isso. Como é que a vida dessas pessoas vai melhorar depois que elas comprarem teu produto? Tem gente que, uma vez se sentindo bem, aí ela vai começar a procurar uma dieta, vai começar a procurar um exercício físico, e aí ela vai conseguir alcançar o objetivo que a cinta gera de uma maneira mais natural. Mas o que que vai acontecer se as pessoas não agirem? Quem aqui me conhece sabe que eu tenho uma comunicação direta, agressiva, de forma consciente. Então eu já falaria assim, ó, pô, tu vai deixar a tua barriga cair em cima do cinto? Faria brincadeira. Como é que o negócio fica menor proporcionalmente? Como que o corpo da mulher fica quando a silhueta está mais fina? Beleza? E aí, o que que aborrece as pessoas? Eu acho que todo mundo consegue se conectar com isso que eu vou falar. Pô, tu não fica mal quando tu tenta botar uma roupa que tá no teu armário e ela não cabe mais? Às vezes é a cinta que vai permitir que aquela roupa entre. E o que que as pessoas céticas falam sobre isso? No meu caso aí, a crença às vezes é tão baixa que as pessoas nem acreditam que investir seja algo sério. Tem gente que acha que investir é coisa de sorte. A vantagem do produto físico nesse caso é tão grande que tem a demonstração. Aí a gente entra num ponto que isso faz você pular 50 andares na frente da tua concorrência, que é o seguinte: o que que a competição não quer fazer? O que que a competição não quer fazer? O que que os teus concorrentes não querem fazer? No meu caso aqui, quando eu falo de dobrar o capital em menos de 30 dias, tem gente que está tão focada em se comunicar para os 2% do Brasil que investem no mercado financeiro, que é por isso que eles não se comunicam com os 98%. Então, quando eu falo de dobrar o capital em menos de 30 dias, eu estou fazendo uma chamada, porque eu estou falando com os 98% que não investem. Aí eu chamo eles para um evento, e lá nesse evento eu explico que se dobrar o capital em menos de 30 dias é uma parcela pequena do capital controlada, com gestão de risco. Quem já tem consciência de investimentos não consegue digerir isso. Acha que eu estou enganando os outros. Mas para quem não entende nada de investimentos, esse processo gera muito valor. E aí, quem é que está no centro da roda de valor do meu negócio? É o meu ego, que tem medo de ser criticado? Ou é a transformação das pessoas que precisam saber disso? E aí, a quantidade de provas que você consegue gerar vai calar a boca das pessoas ao longo do tempo. Beleza? Por isso que um negócio digital, ele vive de provas. E uma das maiores sacadas que o Jeff Bezos teve foi a história de você ter o review das pessoas. Porque o review é o depoimento agregado da maioria. Então, dentro dessa lógica, ter o teu negócio no Shopee, na Amazon, onde tem essas avaliações e o teu produto ser um best-seller lá, isso é uma maneira de você também trazer mais autoridade para o teu negócio online. Capite? Beleza? Então,
finalizamos aqui esse primeiro bloco do planejamento estratégico. Para quem aqui está falando assim, cara, tem como você ser mais objetivo nas coisas que você fala ou não? Então eu vou te ensinar qual que é a metodologia que eu estou usando aqui para me comunicar com as pessoas. Eu estou usando a metodologia EPIC. Então, o que que quer dizer o EPIC? Estamos falando de entretenimento. Então, quando eu conto a história do meu pai, quando eu brinco a história da salsichinha, isso aí faz alguém rir aí e quebrar um pouco esse conteúdo. Se ele fosse só direto ao ponto, ele ficaria muito chato. E é assim que você cria diferenciação na tua comunicação, beleza? Outra coisa é que você precisa que essa comunicação seja personalizada. Então é por isso que eu estou usando aqui o exemplo da cinta. Por isso que eu fico trazendo exemplos de infoproduto também. Porque tem gente que quer e tem conhecimento. E eu sou daquela pessoa que aquilo que é bom para mim, eu quero falar para os outros. Então é uma tecla que eu bato muito com os meus alunos. Cara, vende o teu conhecimento na internet. É uma oportunidade muito grande. Tanto que eu faço. Tem que ser irrefutável também. Então o que eu estou falando aqui, as coisas, é tão óbvio, que é irrefutável. E clareza. Então como é que eu desenvolvi essa clareza? Eu já cheguei já com esse mapa mental pronto, beleza? Então eu estava preparando essa aula aqui durante 2 horas antes de começar a me apresentar para vocês. Então a gente vai dividir em tópicos exatamente para que fique mais claro, tá bom? O que que essa estrutura de negócio vai precisar? Você vai precisar formalizar a empresa dentro de um KNAI. Um KNAI é lá na junta comercial, o que que essa empresa pode fazer? Então você tem que entender quanto que pode ser produto e quanto que pode ser serviço. Ah, mas o meu produto é só produto. Nananina, não. Aqui no meu negócio, a gente, dentro da lei, isso é uma prática do mercado, então não sou somente eu que faço. Você recebe um e-book e você recebe as aulas. O e-book, ele não é tributado, porque tem uma isonomia fiscal. Então você não pode agregar nenhum conhecimento aí na tua prestação de serviço, no teu produto, para que você possa dividir a nota e com isso baixar legalmente a alíquota fiscal final do teu negócio. Se você não for muquirana na hora de contratar o teu contador, ele vai saber fazer isso dentro da lei. E é claro, ele não vai decidir por você. No final das contas, ele vai falar assim: olha, isso aqui é um cobertor curto, mas você que tem que decidir, tá bom? No caso aí, o teu negócio já gira, então você já tem um fornecedor e estoque. Mas isso aqui, para quem, por exemplo, vai usar essa estrutura que eu estou mostrando para fazer dropshipping, você vai comprar o estoque, você vai botar o estoque direto do fabricante para o consumidor final. Tudo isso tem consequências no quanto você vai cobrar e na capacidade de você ser deslocado dentro dessa estrutura. O que que é ser deslocado nessa estrutura? Ué, em algum momento vão criar um site para tirar esse middleman que é você, caso você não queira fazer nada. Então tem prós e contras isso, tá? A logística ela vai ser própria ou terceirizada? Eu vou botar até aqui e ou, porque você pode decidir fazer uma logística própria no teu município, no teu estado, terceirizar para o resto, e aí você vai ter que fazer conta para entender como é que essa conta fecha.
Qual que é uma das vantagens da internet que também as pessoas não pensam? Porque não sabem, né? Eu posso fazer anúncio só para o Rio de Janeiro, eu posso fazer anúncio para uma região limitada. Então, não é porque eu posso vender para o mundo inteiro que eu vou vender para o mundo inteiro. Não é porque eu posso vender para o Brasil inteiro que eu vou vender para o Brasil inteiro. E esse frete, ele vai estar embutido no preço ou ele vai ser pago à parte? Eu sugiro que você já coloque embutido no preço, se você estiver vendendo valor. Se você estiver vendendo no preço, eu sugiro que você cobre a parte. Você vai ter que entender o que que a tua concorrência faz. Porque, infelizmente, as pessoas, elas têm uma capacidade limitada de ler, de prestar atenção. Então, às vezes, você está lá com a tua cinta a R$ 150, um frete embutido. Aí o teu concorrente, ele está botando a cinta a R$ 130, um frete à parte. Se você tiver lá num site que a pessoa ela está ranqueando os produtos do mais barato para o mais caro, por uma questão de oferta, você não vai estar bem ranqueado. Então, tem que pensar. Mas talvez você não tivesse pensado ainda que isso podia acontecer, então foi por isso que eu estou falando desse caso específico, tá bom? Canal de venda online. Então você vai ter que fazer uma loja virtual. Você pode abrir no Nuvem Shop, na Shopify. Teu site vai ter que ter muito vídeo e foto de qualidade, mas cuidado para que o carregamento ele não seja lento. As pessoas elas não têm paciência de esperar mais de 2 segundos para nada, tá? Eu não sei aqui se você conhece a história do Instagram, mas isso aqui tá até no livro lá dos fundadores do Instagram. Os caras, sabe quando você vai carregar o story e ele meio que já dá uma carregada e fica faltando um pouquinho só para a foto carregar? E às vezes demora? Então, aquilo ali é um gatilho mental que eles criaram. Oi, filhotuxa. Fala, meu amor. Hã? A gente vai comer açaí daqui a pouco, tá? Confia no papai. Você é o amor da minha vida, tá? Fala. Tá bom. Pode deixar. Cuidado aí, ó, filha. Então, essa aceleração no carregamento da foto dava a sensação que o tempo ia passar mais rápido. E isso deixava as pessoas mais pacientes, porque tá faltando só um pouquinho, entendeu? Mas é muito importante que tenha fotos e vídeos. Então, as páginas, elas têm dobras, né? Então, na primeira dobra, você vai ter que testar se é vídeo, mas é muito importante que tenha dente e olho. O ser humano, ele foi codificado para interagir com dente e com olho. Então, é todo mundo sorrindo e com o olho vivo, tá bom? Essas fotos, é importante que elas gerem uma conexão com o teu público-alvo. Então, se teu público-alvo é mulher afrodescendente de 40 anos, se você botar a foto lá de um homem de 20 anos, caucasiano, do olho verde, usando cinta, não vai gerar conexão, tá bom? Aí você vai ter que integrar o gateway de pagamento. Você pode usar o Mercado Pago, PagSeguro ou Stripe. Stripe vai ser melhor para público internacional. E você vai ter que integrar funcionalidades como carrinho abandonado e chat ao vivo. Por incrível que pareça, eu não sei se vocês conhecem a história, e uma mulher ganhou uma indenização milionária nos Estados Unidos porque ela botou gato dentro do micro-ondas. E o gato morreu. E aí tiveram que botar lá na instrução de uso
no micro-ondas. Não coloque seu gado dentro do micro-ondas. Então, o óbvio precisa ser dito. Ter dentro do teu site um perguntas frequentes, respondido, vai ajudar a tirar dúvidas das pessoas. Lembra que quando as pessoas elas estão confusas, elas não avançam. Elas precisam de clareza para continuar avançando. E a história do carrinho abandonado é o seguinte: se você começa lá a preencher, botou o cartão, o nome, CPF da pessoa, telefone, mesmo que ela não finalize a compra, você consegue capturar aquelas informações e aí o teu time comercial vai atrás dela para finalizar aquela venda, tá bom? Você vai precisar estar nos marketplaces também. Então você vai se cadastrar na Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza. Você vai fazer anúncios de imagens com fotos claras, alta definição e conectada com o público-alvo. Não sei se você sabe, mas a Amazon hoje em dia ela já ganha mais dinheiro com anúncio do que ela gasta com anúncio, porque ela é um universo lá dentro por si só. Para quem quiser aqui se aprofundar um pouco mais, existe um livro chamado Plano, Linha e Ponto, que é do estrategista-chefe do Alibaba, mostrando qual que é a lógica de negócio dessas plataformas. Então, por exemplo, o Amazon é a plataforma. Aí existe uma linha que são todos os produtos têxteis. E aí o ponto é a empresa de cinta. Beleza? Então, conhecer a estrutura do jogo vai fazer você jogar o jogo melhor. E eu participaria de todas as promoções de Black Friday, Dia das Mães, porque você pode ganhar cliente, já que o fluxo, o próprio varejo está inclinado para consumir nesses períodos, e aí você vai gerar relacionamento e vai ganhar um LTV com os teus clientes. Lembra? LTV é quanto o teu cliente ele vai gastar ao longo do tempo com você. E você vai ter as redes sociais também. Então, os teus perfis, eles têm que ser diariamente atualizados. E vai ter que ser criado conteúdo para Instagram, TikTok, YouTube e WhatsApp Business. WhatsApp Business, hoje, ele é muito grande. Cara, eu vou criar conteúdo sobre o quê, Tiúlio? Falar sobre a marca. Então, eu sei que vocês têm um projeto social. Contar como que a compra, ela está conectada com esse projeto social lá na frente. Como usar a cinta. Então, eu sou o tipo de pessoa sem noção que é capaz de eu usar a cinta como faixa de cabeça. A minha esposa, ela fica quase louca comigo. Mas assim, seria um conteúdo que eu faria. Pô, alguém vai lá e sai com a faixa, com a cinta na cabeça. Aí tem a esposa do tio Uri que fala assim: amor, isso aí é para usar na barriga, não é para usar na cabeça. Uma maneira bem humorada de conversar. Quebra de objeções. O que que é uma quebra de objeção? Pô, eu tenho 2,10 m. Será que tem cinta para mim? Pai, já tá acabando já. Eu tenho 150 quilos. Quer cacau nessa aí? A gente vai tomar. E criar relacionamento. Então a caixinha de pergunta é a melhor forma de criar relacionamento. Vocês já perceberam também que ninguém fala de apenas uma coisa só? Então não é porque o teu perfil é de cinta, que você só tem que falar de cinta. É bom que isso seja de 65% de toda a tua conversa. Mas falar de outras coisas faz parte, porque as pessoas são assim. Elas falam de outras coisas, tá bom? Aí na tua estratégia de marketing digital, você vai ter tráfego pago, orgânico, influenciadores e e-mail marketing. Então, no tráfego pago, você vai ter que fazer Google Ads, vai falar no YouTube, vai falar no Google, Meta Ads, que vai falar no Facebook, que ainda é muito usado, Instagram, e você vai ter que observar o custo por clique. Então, custo por clique, o objetivo aí é R$ 1.
Você vai ter que conhecer o teu mercado. Lembra? Se as pessoas consomem conteúdo no Google e aquilo tem uma fotografia, tem um estilo, os teus anúncios eles vão ter que ser parecidos com aquele estilo, porque senão vai desconectar e as pessoas não clicam naquilo que desconecta. E Meta Ads também. Então, por exemplo, os meus anúncios que mais funcionam são como se eu estivesse fazendo um conteúdo orgânico, porque anúncio não pode ter cara de anúncio. Aí você vai para o tráfego orgânico. E a gente tem o SEO, para quem não sabe, é o Search Engine Optimization. Então você vai criar backlinks, que são referências que vão se retroalimentar na internet. O YouTube é um ótimo lugar para você fazer isso. E você vai gerar conteúdo nas redes sociais. A gente já falou disso. Para quem aqui não consegue visualizar o que que é o SEO, para quem entende da Bíblia, sabe que a Bíblia ela é autorreferenciada, né? Então, a Bíblia ela tem muito conteúdo que se conecta com o próprio conteúdo. Esse aqui é um dos pontos que eu acho que mais tem que focar no começo, que é de influenciadores. E aí a gente tem mega influenciadores, influenciadores médios, mega influenciadores acima de 1 milhão de seguidores. Tem as pessoas que têm ali entre 10 e 100, e tem as pessoas que têm menos de 10 mil seguidores. Eu focaria só em quem tem menos de 10 mil seguidores, porque essas pessoas, elas estão numa dinâmica inicial, e aí só de você dar o produto para ela, ela já se sente validada, porque começar na internet é um desafio pro ego emocional, e aí você não precisa pagar nada para ela. Só dela ter uma empresa apoiando ela, ela já está fazendo conteúdo para você. E aí criar uma gamificação, ranqueamento disso, dá para fazer algo muito avançado e dá para ficar só ali no boca a boca. Mas eu acho que se eu tivesse que dedicar uma energia grande nessa estratégia toda, eu focaria em influenciadores. Teria assim um exército mesmo de 100, 500, 1.000 influenciadoras falando que está usando a cinta e mostrando como é que elas estão indo para as festas mais magras com isso, né? E assim, isso é só mais uma variação do usar o sutiã que aumenta o seio, a calcinha que favorece o bumbum, entendeu? E o mail marketing. Isso aqui talvez seja o mais negligenciado. E o que que é o e-mail marketing? Você tem que mandar um e-mail por semana, pelo menos, para a tua base. E existe técnica para fazer isso. Porque se você mandar um e-mail para toda a tua base e aquilo não gerar taxa de abertura, o próprio algoritmo ele vai começar a não entregar os e-mails porque aquilo está parecendo spam. Então você vai ter que fazer uma reciclagem, vai ter que fazer listas, sublistas dentro de todo o teu mailing. E a melhor maneira das pessoas abrirem os teus e-mails é você gerando valor para elas. Aí como que você vai gerar valor? Falando de cinta, você que entende do teu negócio, tá? Atendimento ao cliente. Então, quando o cliente ele entra em contato com você no WhatsApp ou no Instagram, você tem até 3 minutos para falar com ele. Depois que passa 3 minutos, a taxa de conversão diminui drasticamente após isso, porque as vendas, elas essencialmente são vendas emocionais. E vontade dá e passa, né? Quem já escutou essa aí? Pô, mas como é que eu vou dar conta de responder em até 3 minutos? Ou é botar a equipe grande, usar a inteligência artificial, depende do tamanho da tua fome, tá? Mas quando eu estava no começo do canal lá, em 2018, a fome era tão grande
Que assim, eu mandava minha mulher para Nova York para ficar sozinho aqui para eu poder trabalhar 20 horas por dia, sem ficar negligenciando minha família. Pera aí, pessoal, aqui, ó. Esteira, zerei ela. E esses dias eu escutei uma história muito boa do Dean Graziosi. Esse cara é o fundador da Masterclass. Por quê? Papai já vai aqui. Viu? Isso aqui é o que eu tô falando para vocês. Aí o Dean Graziosi, que é o fundador da Masterclass, estava falando: cara, o teu casamento ele vai ditar muito o sucesso do teu negócio, porque se você tem que faltar um jantar com a tua cônjuge, com o teu cônjuge, para trabalhar, e isso se torna um peso, o negócio não vai para frente, porque tu vai se sentir culpado. E aí ele fala que a mulher dele fala assim: amor, a gente só vive esse lifestyle porque esse negócio aí permite que a gente viva esse lifestyle. Então é aquela história de ser unidade mesmo, tá? E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Cara, se tu tá fazendo isso, e aí tu pega o dinheiro da tua empresa e tu tá comprando um Porsche que só anda você, pô, isso gera um tipo de traição no relacionamento. Então o teu cônjuge ele tem que saber que aquele dinheiro que tá vindo daquele negócio que tá fazendo você ficar ausente da família em alguns momentos, ele vai ser para o uso da família, ou para viagem, ou para uma casa melhor, ou até para uma obra social da família. Chatbot com pergunta frequente. Aqui na minha empresa, toda vez que um cliente ele finaliza uma compra, ele recebe automaticamente uma mensagem no WhatsApp confirmando que ele recebeu, falando, mandando o link. Isso você pode automatizar. E assim, isso aí não é garantia de nada, porque tem cliente aqui que não abre a mensagem e ele acha que eu não mandei nada. Doideira, né? Então, mesmo assim, isso não garante nada. E-mail também automático, tudo isso você pode automatizar. Gamificação dos depoimentos dos clientes. Então, aqui no meu ecossistema, a gente tem máquina de gerar depoimento. Máquina mesmo, assim, são milhares. Milhares mesmo. Todo dia a gente libera um vídeo novo de depoimento de pessoas. E isso reforça muito, tá? Porque já percebeu quando alguém está falando bem de outra pessoa? É muito mais agradável do que escutar aquela pessoa falando bem dela mesma. Então é isso. O que você vai ter que monitorar? Taxa de conversão. E para isso, você vai precisar traquear o que está convertendo. Então eu posso fazer um vídeo aqui, olha, você quer ter essa cara aqui de desnutrido? Então investe. Pô, esse papo não tem nada a ver. Olha, se você é um homem de 35 anos, casado, ganha mais de 10 mil reais, não sabe como usar o teu dinheiro, tem uma estratégia de investimentos perfeita para você. Pô, então esse anúncio está gerando a venda lá na frente. Tem como a gente traquear isso. Você tem que instalar um pixel. O que que é o pixel? Pixel é como você botar um vidro no teu site que todo mundo que botar a digital lá vai ficar marcado. E isso vai te ajudar a traquear todo o comportamento das pessoas no teu site. Você vai ter que botar também uma coisa chamada Hotjar, que vai traquear qual que é o comportamento das pessoas no teu site. Então você vai ver, olha, a pessoa ela começou aqui, ela foi movimentando para cá e aí do nada ela parou. Talvez seja uma mensagem incongruente, uma mensagem confusa, uma imagem ruim, uma imagem que não está carregando. Então, um mapa de calor do comportamento das pessoas no teu site. Você vai ter que fazer muito teste AB, muito teste AB. O que que é o teste AB? Você vai botar uma chamada principal no teu site. Cintas baratas, que te deixam magro. Cintas de alto valor, que são confortáveis.
Aí é como se você mandasse as pessoas para o site, e aí a cada 100 visitas, 80 vão receber uma frase e 20 vão receber outra frase. E aí você vai vendo o que que vai convertendo mais. E aí você vai testando. Ninguém sabe de nada no digital. Por isso que é sobre teste. E teste exige investimento financeiro, tá? Mas é testar, 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 testar. E lembre-se, as ofertas, as frases, tudo isso é perecível, tem prazo de validade. Então, o que funcionou hoje pode não funcionar amanhã. Tem o tipo da fonte que você usa, a cor do site. E olha que engraçado. Normalmente, o que as pessoas acham bonito converte menos. O que é feio converte mais. Talvez porque chame atenção. A gente, ser humano, tem uma tendência a ser crítico, que é mais fácil falar mal do que falar bem. Por isso que a Bíblia fala tanto para a gente não murmurar. Então, talvez o design feio, mas não desleixado, ele gere mais captura de atenção. O teu cronograma de investimentos, ele vai ser igual um ciclo de vida de uma empresa. Vai ter a parte de lançamento, parte de crescimento e a parte de escalar. Então, faça um planejamento financeiro para que isso aconteça. E não tenha foco de curto prazo, porque até você achar o que funciona, vai gastar dinheiro e você não pode abortar no meio do caminho, porque essa é uma falha comum que as pessoas acabam caindo, tá bom? E você vai ter que desenvolver funis. Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal, são datas de lançamento. Então você vai ter que fazer uma promoção, vai fazer uma oferta diferente. Saiba que produto é uma coisa, oferta é outra. Você pode fazer um funil onde você vai vender um low ticket, que é um produto mais barato, que você já mediu estatisticamente que quando essa pessoa compra esse produto mais barato que você não ganha nada, gera uma outra venda que ela te dá lucro, tá bom? E parceria com distribuidores. Então, médicos, clínicas, academias. E é claro, isso aqui vai desenvolver relacionamento também para você gerar mais vendas. Perfeito? É isso. Todo negócio, ele tem o ciclo PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check e Act. Que é o planejar, fazer, checar e ajustar. Grande a maioria das pessoas, dependendo aí do perfil comportamental delas, é focar muito tempo no planejar. Isso aqui é 5, 10% do tempo, tá? Faz o seguinte, pega tudo isso que eu falei, joga no ChatGPT, joga no Grok, desce o chicote nele, fala para ele melhorar, para ele ser cada vez mais criativo, disruptivo, mais detalhado, mais ágil, porque agir é o que vai gerar resultado. Beleza? Muito bem. Galera, para quem aqui gostou dessa aula, eu vou fazer o seguinte, vou liberar o chat. Mas assim, eu vou aproveitar, né? Isso aqui é algo que eu vou te ensinar. Toda vez que você tiver a oportunidade de vender, venda. Porque só acha ruim quem não tem crença boa sobre vendas, tá? Então, o que que é o Master Business? O Master Business é exatamente aonde eu quero me conectar com pessoas que têm um patrimônio acima de 500 mil reais, para que a gente fale de mercado financeiro, mas que a gente também fale de negócio. Porque nas redes sociais, eu propositalmente, devido a um posicionamento de marketing, falo de investimentos.
mas eu tenho empresas em outros segmentos e eu tenho um networking de empresários em outras áreas, beleza? Então, o ambiente onde a gente eleva a frequência, sobe essa régua e a gente fala de realmente ser rico. E quando eu falo ser rico, não é só ganhando dinheiro, é estando numa conexão espiritual, numa qualidade de vida emocional maior, é o Master Business, tá bom? Então, meus alunos aí da Master Business, eu vou liberar para vocês esse conteúdo quando ele estiver pronto. É, olha aí, a Lucilena, Renaldo, Thalita, Francisco, todo mundo elogiando a aula, Douglas. É isso aí. Olha, faz o seguinte, se você estiver vendo essa aula aqui em algum lugar, fala, Ebinho, se você tiver interesse em entrar na Master Business, escreve MB nos comentários, tá bom? Eu vou deixar aqui o telefone do Pablito, porque é ele que faz as entrevistas, porque não é só pagar e entrar, né? O telefone dele é 021 99160 1529. Você não pode ser chato, e tu não pode ter antecedente criminal de primeira, e tem que ter mais de R$ 500 mil de investimentos financeiros para poder participar do Master Business, tá? Não liga pro Pablo se você não tiver enquadrado nisso, principalmente antecedente criminal, tá bom? Eu vou aqui levar a Olivia para tomar um açaí agora. E aí, Coutinho? Como é que você tá? Coutinho é lá da igreja. Beijão, querido. Lembrando, esse é um canal para quem é apaixonado por aprender. Esse é um canal para quem é apaixonado por crescer. E aqui a gente quer crescer em Cristo. Um beijo grande e é só começo. Beijo, meu casal. Fui.